Graça e paz, queridos, amém? Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Nosso pastor se encontra ali na igreja de Sacaitaua, como os irmãos sabem, ele também é pastor daquela igreja que foi congregação nossa, hoje já foi organizada, já está fazendo 2 anos que foi organizada a igreja, e está atendendo ali a comunidade dali. Sacaitaua, para quem não sabe, é um povoado de Viana. Para quem não sabe também, Sacaitaua não é a primeira vez que ela é organizada a igreja. Ela já foi outro tempo organizada a igreja em 1917, se não me falha a memória, Então é uma igreja bem antiga, aqui no Maranhão. Vamos abrir nossas Bíblias, queridos, em Atos capítulo 2. Hoje nós comemoramos, a cristandade comemora aquilo que a Bíblia chama de dia de Pentecostes, Então o texto base é o de Atos 2. Nós queremos, enquanto os irmãos se localizam a Bíblia, na Bíblia o texto, aqui no nosso lado esquerdo nós temos algum visitante? Nos ajude, por favor, que esteja vindo pela primeira vez a esta igreja. Aqui no nosso lado esquerdo, não, Aqui ao nosso lado direito, tem algum visitante que esteja vindo pela primeira vez aqui na nossa igreja? Nosso irmão ali, qual é o seu nome, querido? Paulo. Quem mais aqui? À nossa direita. Os irmãos querem saudar nosso visitante, nosso amigo Paulo, amém? Amém. Louvado seja Deus, fique à vontade, querido, que Deus abençoe. Atos capítulo 2, mas o versículo não é a partir do versículo 1 não, queridos, a partir do versículo 36. Amém? Portanto, saibam com certeza todos em Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continua a pregar, advertindo com insistência seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Amém? Aqui é o final do capítulo 2 de Atos, Aqui a história da igreja, os historiadores consideram este capítulo aqui e esse evento aqui como a inauguração da era da igreja, do Novo Testamento, de como a igreja inicia, Mas qual é o contexto que isso aqui está acontecendo? Havia uma promessa. Vocês acompanharam na leitura que aqui há uma promessa. Quando Pedro fala dessa promessa, ele diz: essa promessa é para quem? É para vocês, é para os seus filhos, é para os que estão longe e para todos, tantos quanto Deus chamar.
há uma promessa. Mas que promessa Pedro está fazendo alusão? Essa promessa se encontra no livro de Joel, capítulo 2, né? Uma das citações dessa promessa é em Joel, capítulo 2, que diz o seguinte, no versículo 28: então, depois que eu tiver feito todas essas coisas, derramarei meu espírito sobre toda a carne, sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei meu espírito, até mesmo sobre servos e servas. Essa é a promessa. É a promessa do derramar do espírito. Não se encontra apenas em Joel, em Ezequiel também, capítulo 36, nós vemos Deus prometendo fazendo essa promessa ao povo dele, de colocar no seu povo um espírito novo, do novo nascimento. Jesus repete essa promessa. Lucas também narra quando Jesus avisa: olha, essa promessa está para se cumprir. Atos capítulo 1, versículo 8: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Mas ainda lá no capítulo 1, ele diz o seguinte, versículo 4: certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes o seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. Então, às vezes nós ouvimos alguns pregadores, às vezes a gente tem essa impressão que os discípulos não saíram de Jerusalém para evangelizar outros lugares porque estavam com medo. Não, eles estavam obedecendo a palavra de Deus. A palavra de Cristo era: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, até que algo diferente aconteça na vida de vocês. Esse momento aqui da igreja é um momento ímpar, porque nós vemos um grupo de judeus que nasceram debaixo da lei, cumprindo a lei judaica, cumprindo a lei que Deus determinou ao povo hebreu. E esse povo que recebeu a lei no Sinai, na época de Moisés, que caminhou pelo deserto, que depois conquistou a terra prometida, constrói toda uma história. E nós vemos aqui, os discípulos fazem parte deste povo, Eles fazem parte deste povo de que recebeu a lei do Senhor, Que eles receberam uma aliança com Deus ali no Sinai. Inclusive a festa de Pentecostes no Antigo Testamento, além de ser uma festa que comemorava a colheita do trigo e da cevada, e acontecia ali mais ou menos no mês de maio e junho no nosso calendário, acontecia a festa da Páscoa. A festa da Páscoa, as pessoas não faziam tantas peregrinações. A festa da Páscoa era uma festa mais caseira, mas na festa do Pentecoste, as pessoas, os judeus de várias regiões do mundo, iam para Jerusalém. Para quê? Para levar a colheita da cevada e do trigo. Era um período de 50 dias após a Páscoa, por isso o nome Pentecoste, que significa 50 dias. Após 50 dias da Páscoa,
judeus do mundo inteiro iam para Jerusalém louvar o Senhor e levar as suas ofertas a Deus, conforme eles tinham sido abençoados nas suas colheitas, né? E então essa festa era uma lembrança de que Deus havia dado uma lei para eles. A festa das semanas, pouco se fala isso, mas para os judeus a festa das semanas, ou a festa das primícias, a festa da colheita, também se comemorava o dia que o Senhor fez uma aliança com eles no Sinai. E eles estão ali, os discípulos fazem parte dessa história. E os discípulos, antes de Jesus aparecer, eles conhecem a promessa da vinda de um Messias, de um ungido, de um representante fiel de Deus aqui na terra, do herdeiro do trono de Davi, que iria salvar o seu povo dos seus pecados e iria reinar sobre eles. Eles crescem ouvindo isto: vai vir um Messias. Messias significa ungido, a mesma significado da palavra Cristo. E esses mesmos discípulos, Pedro, por exemplo, às margens do mar da Galileia, é chamado por Jesus para se tornar pescador de homens. Jesus pregava ali à beira do mar da Galileia: convertam-se, se arrependam. E um dia essa palavra falou forte ao coração de Pedro, e ele seguiu a Jesus. Ele deixou as redes e foi seguir Jesus. Então nós encontramos uma classe de pessoas nesse período, que eles, quando nasceram na fé do Antigo Testamento, nasceram na aliança do Sinai, eles nasceram debaixo da promessa de que viria um Messias, e agora eles são chamados pelo próprio Messias. Isso não acontece comigo, com você. Nós quando nascemos, ou nascemos de nascimento natural ou na fé em Cristo, nós já nascemos conhecendo a vinda do Messias, é a manifestação do Messias. Eles não. Eles são servos de Deus numa aliança lá do Sinai, e agora eles fazem parte de um período de transição, de crentes que estavam na antiga aliança do Sinai e que agora estão numa transição na aliança do Calvário. E esses crentes, Jesus promete para eles algo tremendo, que é a vinda do Espírito Santo sobre eles, que é a promessa de Joel. Mas o que tem de diferente? Será que o Espírito Santo não agia no Antigo Testamento? Lógico que agia, mas existia 3 classes distintas daquilo que era chamado de ungidos do Senhor, que eram os reis, sacerdotes e profetas. Os reis, sacerdotes e profetas, quando eram ungidos, eles profetizavam. Saul, por exemplo, quando foi ungido rei, ele foi contado entre os profetas, ele profetizava. Então esse derramado Espírito, essa motivação excepcional do Espírito Santo, não era sobre todo o povo, era sobre classe distinta. Por isso Deus, através do profeta Joel, diz: olha, vai vir um tempo que não vai depender de classe social, vai ter um tempo que não vai depender, isso não vai acontecer somente com os reis, vai ter um tempo que isso não vai acontecer somente com os sacerdotes ou com os profetas, mas vai acontecer com jovens, com moças, com velhos, com anciãos, até sobre os servos. O Senhor fará isso. O Senhor derramará o Espírito dele sobre toda a carne, indistintamente. E é essa promessa que em Atos 2 está acontecendo e os discípulos estão experimentando. A promessa de receber o Espírito Santo, como eu e você recebemos.
no dia que nós nos convertemos, no dia que o Senhor mudou a nossa vida, no dia que o Senhor transformou o nosso coração, Ele nos dotou desse seu Espírito, que aplica a natureza de Cristo em nossa vida. Eles estão passando por essa transição, e o Senhor está dizendo para ele: olha, não saiam, até que do alto vocês recebam a promessa. No dia então de Pentecostes, no dia em que Jerusalém estava movimentadíssima. Imagina a Rua Grande nesse período de comércio, né? De festa grande, né? Que está aquele movimento todo, gente de todo quanto é lugar ali pela Rua Grande. Não sei se hoje em dia ainda é assim, né? Mas antigamente ainda tinha aquele movimento, né? Ou então essas festas que nós vemos na TV, ou então como um período da Via Sacra aqui no Jaguar, né? Que vem gente de todo São Luís para assistir a peça. Era Jerusalém naqueles dias, movimentada de judeus de toda parte, judeus que moravam na Ásia Menor, mas que nesse período iam para Jerusalém, judeus que moravam na Capadócia, mas que nesse período eles iam levar a sua oferta ao templo. Eles estavam ali, e é justamente esse dia onde judeus de toda parte estão ali reunidos, que o Senhor cumpre a sua promessa, que Ele envia o seu Espírito Santo, como nós lemos no capítulo 2. Mas para que essa promessa? Qual a utilidade, qual a função do Espírito Santo em nossas vidas? Qual a função do Espírito Santo na minha vida e na tua vida? A função do Espírito Santo em nossa vida, a primeira é nos alimentar de Cristo. Ele é essa seiva que nutre a nossa vida. Ele é o outro consolador que aplica a natureza de Cristo em nossas vidas. É aquele que vem sobre nossas vidas e que nos enche e nos faz caminhar, buscar uma caminhada igual a de Cristo. É Ele que nos dá vontade de orar, queridos. O nosso velho homem não quer orar. A nossa natureza caída não quer comunhão com Deus. A nossa natureza caída não quer comunhão com nada de Deus. A nossa natureza caída quer correr das coisas de Deus. Mas esse Espírito que habita na minha e na tua vida nos impulsiona a termos uma vida com Deus, a termos comunhão com Ele. Amém, queridos? É esse Espírito que habita na minha vida e na tua vida que faz de nós adoradores que adoram em espírito e em verdade. É esse Espírito, inclusive, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. É esse Espírito que tirou as escamas dos nossos olhos e que tornou os nossos ouvidos aptos a ouvir e responder com fé a verdade do Evangelho. É Ele que faz tudo isso em nossa vida. É Ele que nos motiva a estarmos aqui nessa noite. E se não for Ele que nos motivou a estarmos aqui nessa noite, nós não somos adoradores em espírito e verdade, somos qualquer outra coisa, somos religiosos que veio cumprir uma tabela de final de semana. Uma outra atividade do Espírito Santo em nossa vida é o que Jesus falou em Atos 1. Vocês receberão poder. Essa palavra poder significa capacitação. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, para quê? E serão minhas testemunhas em toda parte. Todo cristão, todo crente, toda pessoa salva na pessoa bendita de Jesus é uma testemunha de Cristo. Amém, queridos? Nós temos o desafio de testemunharmos Cristo.
Ah, irmão, mas eu não tenho o dom de cantar e tocar instrumento para louvar a Deus no culto. Não é só isso, não. Não é só isso. Ah, irmão, eu não tenho dom de falar no púlpito e pregar para as pessoas. Jesus não está dizendo aqui que é para ser testemunha no púlpito ou dentro de quatro paredes. Jesus está dizendo que é para ser testemunha onde? Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ele está nos chamando e Ele nos chamou para isso, para sermos suas testemunhas. Essa palavra testemunha, ela tem um significado de homologar, aquele que homologa, aquele que ratifica uma verdade, aquele que atesta uma verdade que ele sabe que é. Quando a gente serviu a aeronáutica, que a gente adoecia, que ia em qualquer posto de saúde, em qualquer hospital, estava lá um atestado médico, né? Que a gente compareceu, que a gente não pôde ir trabalhar naquele dia, porque aconteceu alguma coisa. E nós, quando íamos no dia seguinte, quando terminava o período do atestado, a gente tinha que comparecer primeiro ao posto médico, lá de Alcântara, lá no posto médico da aeronáutica, e ali o nosso atestado era homologado, quer dizer, era dado como verdadeiro. O médico dizia: olha, isso aqui é verdade, né? Uma vez um camarada lá, ele pegou um atestado qualquer, falsificou, né? E tinha só o CID lá da doença, né? O Código Internacional de Doença, tinha um CID com o número lá, né? Aí o doutor lá olhou assim: que problema é esse aqui no teu útero? Era para um soldado. Não precisa dizer que ele pegou 15 dias de cadeia, né? Não precisa dizer isso. O médico olhou e disse: isso aqui não é verdadeiro, não é mesmo que aconteceu alguma coisa sobrenatural com a tua vida, porque homologar é testificar uma verdade, ser testemunha, testificar alguma verdade, e todos nós somos capazes em Cristo de testemunhar a verdade de Cristo em nossas vidas, amém? Com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a maneira como nós somos servos, empregados, ou como nós somos patrões. Nós temos várias maneiras, a nossa vida, nós somos chamados a termos uma vida de testemunho de Cristo, amém, queridos? E é isso que aconteceu ali em Atos 2. Os discípulos estavam reunidos num só lugar. Isso fala de unidade, de propósito, fala de comunhão. O Senhor disse para eles aguardarem em Jerusalém. Eles ouviram a voz do Senhor e disseram: vamos ficar aqui em Jerusalém, todos nós juntos. E eles estavam ali juntos, num só lugar. De repente eles ouviram algo diferente, algo poderoso se manifestou ali naquele lugar, e eles viram línguas como repartidas como que de fogo, né? Lucas aqui, ele não diz que era uma língua de fogo, mas quando ele olha aquilo, o que se parece para ele é isto, né? É o que na mente dele, no entendimento dele, é uma língua de fogo, é uma chama que desceu sobre cada um deles ali. E eles começaram a falar em outras línguas. Os judeus naquela época, daquela região da Judéia, a língua nativa dos judeus ali era o aramaico. O aramaico hoje ainda é falado em 3 lugares do mundo. A língua que eles falavam entre si era o aramaico. Por necessidade eles falavam o grego também, porque era a língua comercial do mundo naquela época, era como o inglês é hoje.
e como o chinês vai se tornar daqui a 10 anos. Uma língua altamente comercial. Então, esse grupo de discípulos falavam aramaico entre si, falavam o grego, tinham uma noção de latim, porque os romanos falavam latim, e o hebraico era a língua da sinagoga, era a língua litúrgica, era como o latim era antigamente na igreja romana, na igreja católica romana, que era rezada aquelas missas em latim que ninguém entendia, né? Só o clero sabia. Mas a diferença é que nessa época aqui, pela proximidade do aramaico com o hebraico, eles conheciam o hebraico também. Então aqui eles falavam aramaico, grego, conheciam um pouco de latim e tinham conhecimento do hebraico, 4 línguas. Eu falo muito mal o português. Eles conheciam essas 4 línguas. Além disso, o Senhor dotou de um conhecimento nesse evento sobrenatural, de uma língua técnica que eles não conheciam, de uma língua que eles não conheciam, técnica nenhuma delas. E para aqueles judeus que vinham das várias partes do mundo e estavam ali, o Senhor usou aquele grupo de discípulos para falar o entendimento deles. Como nós lemos aqui no versículo 7, muito admirados exclamavam: como é possível? Estes homens são todos galileus. Quer dizer, eles só sabem falar o aramaico e o grego. E no entanto, cada um de nós ouve falar em nosso próprio idioma, nossa própria língua materna. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, Panfilha, do Egito, da Líbia, de Cirene, visitantes de todo lugar. Tanto judeus de nascença como prosélitos, como judeus convertidos, cretenses, árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falar em nossa própria língua as coisas maravilhosas que Deus fez. Aleluia! Olha o propósito da habitação do Espírito Santo na minha vida e na tua vida: anunciar as grandezas, as maravilhas que Deus faz em nossas vidas. Nós somos desafiados, cada um, eu e você, que está aqui nessa noite, a ser uma testemunha de Cristo. Mais que um desafio, nós temos uma obrigação de sermos testemunhas de Cristo. Nós não temos vocação para sermos crentes 007, agente secreto, não. Nós somos chamados para sermos testemunhas de Cristo, aquele que anuncia o que Cristo fez, o que o Senhor fez em sua vida. Então, no texto que nós lemos, qual foi o resultado daquilo ali? Seguindo-se esse evento aqui, Pedro começa a pregar. As pessoas, ele diz: olha, estão bêbados, esse povo está bêbado. Pedro diz: não, como é que está bêbado se ainda são 9 horas da manhã? Quem bebe, na cultura daquela época, a embriaguez não era naquele horário, a bebida social não era naquele horário. São 9 horas da manhã, é hora de trabalho, é hora de estar nas tarefas. Quem está bêbado uma hora dessa? Não tem ninguém bêbado aqui. E ele começa a pregar o evangelho, ele começa primeiro a explicar o que está acontecendo, dizer que é uma promessa que veio sobre eles. Depois ele começa a falar sobre o que aconteceu com Jesus, sobre um fato que aconteceu há 50 dias apenas. Ele começa a dizer: olha, vocês sabem o que aconteceu esses últimos dias, de como aquele Jesus, poderoso em palavras e obras, que Deus usou para fazer somente o bem, vocês mataram crucificado como um bandido.
E ele começa a pregar o Evangelho. Ele começa a dizer: olha, isso estava previsto acontecer. Mas esse Jesus ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A morte não conseguiu aprisioná-lo, a morte não conseguiu detê-lo, ele venceu a morte e ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai. Este Jesus, ele está pregando para os judeus, é o descendente que herda o trono de Davi. Ele é o Messias que nós esperamos, ele é o soberano do universo, ele é aquele que o Senhor constituiu Senhor e Cristo. Uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida de crente que recebeu, que se encontrou com Jesus e que tenha na sua vida a habitação do Espírito Santo, é uma vida que anuncia o senhorio de Cristo. Portanto, saibam com certeza, versículo 36, todos em Israel, que é esse Jesus que vocês crucificaram, esse bandido, porque vocês fizeram isso com ele, como se ele fosse um bandido. Vocês preferiram soltar Barrabás. Esse Jesus, Deus fez. Esse que vocês crucificaram, esse que vocês colocaram o estigma de ser um bandido, de ser um malfeitor, Deus fez dele Senhor e Cristo. Deus fez dele Senhor e ungido, e representante seu, e Senhor do universo. Qual foi o resultado da pregação do Evangelho naquele dia? As palavras partiram o coração daqueles que ouviam. Realmente nós fizemos isso, realmente nós consentimos com tamanha injustiça. E agora, o que nós podemos fazer? Pedro diz: vocês devem se arrepender. O nosso anúncio do Evangelho deve propor o arrependimento. O nosso anúncio do Evangelho, aqueles que estão perto da gente, deve denunciar os erros, sim. Pedro fez isso aqui: vocês cometeram um erro. Sim, o que nós temos que fazer agora? Se arrependam, se convertam, mudem de mente, mudem a maneira de pensar, mudem a maneira de viver. Sim, e o que mais? Façam isso publicamente. Vocês devem ser batizados. O batismo é um sinal exterior daquilo que acontece interior. Vocês devem se arrepender para o perdão dos pecados e ser batizados em nome de Jesus. E qual é o resultado disso? O resultado do arrependimento em Cristo é receber o dom do Espírito. E Pedro está trazendo uma novidade aqui, uma novidade no sentido de que uma promessa está se cumprindo. Qual é a promessa? Olha, essa dádiva não é mais sobre algumas pessoas, é para todos aqueles que o Senhor chamar. Essa dádiva, o dom do Espírito, é para vocês que estão se arrependendo. Parece que Pedro aqui está repetindo a pregação de João Batista, que quando João Batista pregava no deserto, dizia: arrependam-se dos vossos pecados. Aí tinha uma multidão lá ouvindo João: se arrependam. Aí João via os saduceus e fariseus ali se apresentando para o batismo, ele diz: raça de víboras, produzir frutos dignos de arrependimento. Vocês estão se apresentando de maneira hipócrita aqui. Olha, eu estou batizando com água, mas vem um maior do que eu, que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. João Batista estava dizendo: vem um, que
que aqueles que se arrependerem dos seus pecados, Ele vai conceder o dom do Espírito. E aqueles que não se arrependerem, a eles resta o juízo de Deus. É isso que é fogo ali. É o juízo sobre o pecado. É o juízo sobre o pecador. Aqueles que se apresentam de maneira arrependida, contrita de seu coração, o Senhor derramará a sua promessa, lhe dará o dom do Espírito, lhes batizará com o Espírito Santo. Aqueles que não querem, aqueles que rejeitam o Evangelho, aqueles que quando ouvem o Evangelho sentem raiva, sentem angústia e querem distância, aqueles que odeiam a palavra de Deus, aqueles que não querem saber da palavra de Deus, a esses é o juízo. Pedro parece que está repetindo de uma outra forma as palavras de João Batista aqui. Vocês se arrependam e vocês receberão a promessa. Essa promessa é para vocês. Essa promessa é para os filhos de vocês, para os herdeiros de vocês. Não é só a história de vocês que vai mudar. Não é só a vida de vocês que vai mudar. Não importa o que aconteceu no passado, a partir do arrependimento de vocês, a partir desse encontro de vocês com esse que Deus fez Senhor e Cristo, toda a vida de vocês será mudada. Toda a história da descendência de vocês será mudada. Assim como Deus fez com Abraão, Abraão que era filho de um vendedor de ídolos, e passou a ser o pai daqueles que têm fé. A história dos filhos de vocês também irá mudar, porque essa promessa diz respeito a vocês, aos vossos filhos e a todos que estão longe. Ele está fazendo uma referência aos judeus daquele momento, àquela geração futura, de outras gerações. Mas Pedro traz uma outra verdade aqui: não é só para os judeus, é para todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Se nós estamos aqui, é porque nós ouvimos o Senhor Deus nos chamar. Amém, queridos? Nós ouvimos o Senhor Deus nos chamar. Quando o Evangelho foi pregado a nós, quando nós ouvimos essas palavras, quando nós ouvimos falar sobre o pecado, quando nós ouvimos falar sobre a morte de Jesus, quando nós ouvimos falar sobre a redenção, sobre a salvação, nós não ficamos irados. Talvez em alguns momentos ficamos, mas teve um momento que essa verdade falou tão forte ao nosso coração e que nos comunicou que nós estávamos perdidos e nós precisamos de um Salvador. E nós não tivemos mais ódio dessa palavra, mas sim, nós nos apegamos a ela, e por isso o Senhor derramou o seu Espírito sobre nossas vidas. Amém, queridos? Pentecostes é isto. É uma vida em Cristo. Pentecostes é uma mudança de vida, uma mudança radical de vida. Ali quase 3.000 pessoas se converteram. A igreja primitiva evangelizou todo o mundo conhecido da sua época em 6 décadas, em 60 anos, 50, 60 anos. Tudo aquilo que se conhecia de mapa mundi da época foi evangelizado. Tudo aquilo que se conhecia de regiões da terra, eles não conheciam as Américas, foi evangelizado. Onde eu moro, as pessoas conhecem Jesus. Aonde eu vou, aonde eu estudo, Jesus já foi pregado, já foi anunciado. O meu comportamento, as minhas atitudes, testemunho de Cristo em minha vida. A maneira como eu me relaciono com as pessoas reflete como Jesus se relacionaria com aquela pessoa.
a maneira como eu falo com meus alunos, a maneira como eu falo com meus empregados, a maneira como eu falo com meu patrão, a maneira como eu trato com meu patrão, a maneira como eu trato com meu vizinho, é a maneira que Cristo trataria com ele. Nós somos aqueles que portam a verdade de Cristo, que são testemunhos, aqueles que homologam a verdade de Cristo. Que Deus e Cristo nos abençoe. Vamos orar, queridos, nesse momento. Somos herdeiros dessa promessa, queridos. O Senhor nos chamou para isto.